Boa noite, quero saudar todos com a graça e a paz do Senhor, amém? Eu fico sempre muito, e quero renovar minha alegria de estar com vocês aqui, nesse tempo tão especial de uma celebração de 16 anos da igreja. É sempre um momento de bastante, muitas perguntas, muitas lembranças, né? Já está quase chegando na maioridade, né? Já está vencendo a adolescência aí, chegando na maioridade. E isso é muito legal, ver uma igreja tão bonita como vocês. Eu quero renovar meu abraço da Primeira Igreja Batista de Florianópolis, como um dos pastores de lá. E vai ser muito gostoso recebê-los lá também, o momento que forem a Florianópolis visitar. Essa semana, esses 3 encontros, foi proposto um desafio bastante grande, de nós fazermos uma conversa que ela não é uma conversa fácil. É uma conversa que a gente precisa muito tempo. Mas, de uma forma especial, nós sempre contamos com a graça do nosso Senhor, que pode nos ajudar, tanto na perspectiva de olhar para a palavra, quanto pelo seu Espírito, que está aqui no nosso meio, e ele ministra individualmente ao nosso coração. No meio desse tempo, eu espero conseguir contar algumas coisas dos ministérios, de onde eu tenho me envolvido, mas só para você ter uma perspectiva, no primeiro dia nós falamos sobre a cidade, né? Essa conversa, esse olhar entre a igreja e a cidade, e o nosso desafio, o nosso comprometimento, o desejo da sexta-feira foi dizer, e que a igreja precisa dizer para a cidade que existe um novo rei, e que existe um novo governo, e que ele nos mandou como anunciadores, como discípulos, e para discipular essa cidade, manifestando essa glória do Senhor. Depois nós conversamos hoje pela manhã sobre os problemas da cidade. E qual a perspectiva de Deus a respeito do relacionamento de um homem de Deus na cidade. E o compromisso que ele tem com esse lugar onde ele mora também. E passamos por alguns textos, e foi um tempo, para mim foi muito abençoador, espero que para os irmãos também. E nessa noite nós vamos falar sobre uma outra perspectiva, que são as oportunidades que a cidade tem. Então, no primeiro dia nós falamos sobre o governo da cidade, temos um rei, falamos sobre o relacionamento da cidade, e agora nós vamos falar um pouco sobre qual o perfil dessas pessoas que estão na cidade, dessas pessoas que amam a Jesus, e quais as oportunidades, como é que ele precisa lidar com essas oportunidades que acontecem. É interessante que um texto de 1 Pedro, capítulo 2, 11, diz que nós somos forasteiros e peregrinos. Normalmente, quando nós lemos essas palavras juntos, parece que a coisa não fica tão clara, né? Mas essa dimensão de forasteiro é gente de fora. Nós somos de fora, nesse sentido. Nós pertencemos nós somos nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Nós não fazemos parte desse mundo, mas Jesus disse para não nos tirar do mundo. Então nós estamos aqui como peregrinos. Estamos de passagem. Deus nos colocou na sua graça e na misericórdia para termos um tempo aqui. E como é que nós vivenciamos esse tempo de peregrinos? Não participamos aqui, mas Deus, na sua graça, permitiu que eu e você estivéssemos aqui. Então, eu quero, para começar a compartilhar esse texto, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no texto de Filipenses, é onde nós vamos passar a maior parte do nosso tempo de compartilhar. Filipenses, capítulo 1, versículo 27. E nós acabamos ficando surpresos pela quantidade de textos que nos falam sobre o nosso relacionamento, o nosso comprometimento com esse tempo de peregrinos. E o texto de Filipenses, eu estou lendo na Nova Tradução Internacional, NVI, que diz assim: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes, num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Um texto muito curioso.
Um texto muito curioso porque ele nos instiga a pensar sobre esse momento que nós estamos passando numa cidade absolutamente hostil. Nós ouvimos falar sobre crises, crise econômica, social, política, violência. Hoje a gente tem um movimento de uma agressividade, de uma intolerância. É impressionante o que acontece nas mídias sociais. Alguns amigos ficam meio bravos comigo, porque eu não entro muito nesse negócio de Facebook, não, porque você não pode falar nada. Você fala qualquer coisa, já aparece uma meia dúzia dando uma pedrada, e os irmãos começam a se ofender na internet, e você vê cada coisa, você meu Deus do céu, ainda bem que é crente. Porque se não fosse, eles iam dar um tiro um no outro. Uma intolerância, um sentimento de revolta brotando. Esse é o momento que a gente está vendo as famílias se decompondo de uma forma absurda. Então, que tipo de gente é necessário para lidar com essa cidade? É interessante que a nossa fé é uma fé histórica. A nossa fé é uma fé de pessoas de verdade que enfrentaram em cada época os seus dilemas. Eu gosto muito do texto de Hebreus, que Hebreus fala sobre, capítulo 11, fala sobre essa nuvem de testemunhas. E fala que essa nuvem de testemunhas são pessoas que andaram errantes, vestidos de pele de ovelha, de cabra, necessitados de tudo, perseguidos, maltratados, mas homens de que o mundo não era digno. Uma estirpe de pessoas que viveu nos seus momentos históricos, que servem de testemunha e estímulo para mim e para você buscarmos um tipo de vida assim. Entendemos as coisas que estão acontecendo, nos alegrarmos e sofremos e pagarmos um preço, muitas vezes muito caro, por causa das convicções, daquilo que foi construído no nosso coração. Um tipo de gente que não se silencia, não se esconde debaixo das tensões do seu tempo e da sua geração. Hoje de manhã eu citei um escritor que fala muito nessa área de missão, Jacques Ellul, e ele diz o seguinte: e a necessidade, ele diz que o mundo é suicida, e que o máximo que conseguimos produzir é mais do mesmo, e que o máximo que conseguimos produzir não leva além da morte. Tudo que se produz nessa sociedade não leva além da morte. Existe um esforço da mídia, da economia, de dizer que o mundo está melhorando. De fato. Quem aqui lembra do orelhão de fichinha? Quem lembra do tempo que a gente discava, né? E aquele negócio. Quem lembra do tempo da televisão a tubo? Que você tinha que virar o negócio, sintonizar. Eu quero dizer para vocês que a minha impressão aos meus olhos, a tecnologia melhorou muito, mas o homem piorou muito. O homem está cada vez mais vazio, de todos os tipos de vazio, mais pobre de todos os tipos de pobreza. Eu estava agora com a Maria José em casa e quando fala um pouco, o pastor Jacques falou um pouco das nossas histórias, eu costumo andar com um tipo de gente que às vezes é complicado de lidar. Aí eu estava lá na casa do pastor Jacques agora, a Maria José mostrando uma foto de uma família de crianças que estavam com a gente no projeto, e uma criança estava com a Maria José num projeto de complementação alimentar, porque nós temos muitas crianças desnutridas, e ela faz esse acompanhamento como enfermeira, e tem sido assim, um resultado fantástico, de tentar prover para algumas crianças uma condição de se desenvolver de uma forma digna. Uma das mães que ajudava a Maria José na questão de distribuição de alimentos, foi agora final de setembro, né? Por causa de uma guerra de gangues muito forte que está dentro de toda Santa Catarina, Florianópolis de uma forma muito forte, Joinville, Criciúma, e eu creio que logo, logo Blumenau também vai ter isso, por causa das características da cidade. Uma pessoa, por causa de briga, de tráfico de droga, do PCC de São Paulo tentando tomar o
as favelas de Florianópolis, entrou na casa da mãe, de uma das mães das nossas crianças, pediu para as crianças saírem e matou o pai com 7 tiros na cabeça. Aí ela teve que fugir, aí nós ficamos preocupados porque perdemos o contato com essas crianças, e aí agora hoje à tarde a Marisé me mostrando, a família voltou. Estão lá no Frei Damião de novo. Uma viúva com 5 filhos. A crueldade que nós vemos hoje são sinais desses tempos. A desonestidade. Quando nós olhamos que algumas pessoas são presas porque roubaram uma lata de óleo, e algumas pessoas roubaram milhões e estão descansando nos seus palácios, onde você vê essa injustiça andando, que tipo de pessoa é necessário para lidar com esse mundo que nós estamos vivendo? Talvez a coisa mais interessante que a gente precise lidar nessa noite é o que esse texto fala sobre essa estirpe de crente, sobre esse jeito de ser cristão. Porque eu fiquei muito feliz, que eu fiquei sabendo que vocês tiveram um tempo aqui falando sobre Romanos, né? Eu gosto muito de Romanos. Especialmente Romanos 12, quando fala renovai o vosso jeito de pensar, metanoia. Pare de pensar desse jeito e comece a pensar de outro jeito. Deixe de pensar com a mente dos homens e comece a pensar na perspectiva de Deus. O que Deus diz a respeito das coisas? Não o que o jornal diz, os políticos diz, a economia diz, os especialistas dizem, mas o que Deus diz a respeito disso. E aí esse texto é absolutamente surpreendente quando nós chegamos em Filipenses capítulo 1. Queria que você abrisse ali. E se você, eu falei hoje de manhã, né, se você é alguém que não tem uma preocupação com isso, eu gosto de fazer. A minha Bíblia é cheia de risquinhos, bolinhas, setinhas. E nesse texto, que é um texto muito simples, diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos com os bispos e diáconos. Quando esse texto de Paulo e Timóteo fala no versículo 27, exerçam a sua cidadania, o que ele está falando é, exerçam a sua cidadania romana. São cidadãos romanos. E um cidadão romano, e até hoje nós somos, muito do que nós temos, inclusive na legislação, na educação, na filosofia, vem do pensamento grego-romano. E o Estado romano é um Estado de direito para o povo romano. O romano era cheio de direito. Tanto que quando Paulo, nas várias vezes que tentaram matar ele, uma das vezes ele fala, não, vocês bateram no romano. Então vocês não podiam fazer isso. E isso traz todo um constrangimento, todo mundo tenta mandar Paulo embora, e ele fala, não, vocês estão me mandando embora por quê? Vocês chicotearam o romano. Não podem me mandar embora assim. Eu tenho direitos. Ah, mas você comprou o título. Não, eu sou romano. O Estado romano é um Estado de direito. E aí nós fazemos uma corrida no tempo, e nós chegamos em Blumenau, 2017, onde nós somos pessoas de direitos. A legislação fala que nós temos direitos. E nós gostamos dos nossos direitos. Nós tentamos aproveitar todas as coisas que são necessárias dos nossos direitos. Nós brigamos por eles. E Paulo, quando escreve essa carta, esses homens falando para eles exercerem a cidadania, ele estabelece um paradigma, e essa carta não é uma carta mansa, não é uma carta meiga, é uma carta dura, onde ele já começa de uma forma contundente, dizendo para as pessoas exercerem a sua cidadania romana como servos. Para um cidadão romano, isso é inconcebível. Um cidadão romano não tem o conceito de viver como escravo. Não era admissível para ele viver debaixo de escravidão. Principalmente porque Roma era o poder da época. Quando Paulo escreve para esses homens dizendo, Paulo e Timóteo, servos de Cristo,
Ele está declarando que ele não está mais debaixo do governo de Roma, mas agora ele é escravo de Cristo. Ele abre mão de todos os direitos da cidadania romana nele diante de Deus e fala, agora eu sirvo a outro senhor e eu me tornei como romano escravo. Essa carta, poderíamos colocar hoje no contexto nosso, numa linguagem mais contemporânea, extremamente subversiva. Subverte o conceito, o que as pessoas buscavam, o ideal de vida, e ele fala para aquelas pessoas que estão vivendo essa cidadania romana, exerçam a sua cidadania de uma forma digna do Evangelho de Cristo. E ele começa dizendo isso como servo. Como servo. Eu acho que talvez esse seja um paradigma que nós precisamos pensar a respeito da igreja. Esse tipo de gente que conheceu de fato o senhorio de Jesus, que reconheceu a soberania dele sobre a sua vida, precisa se entender diante do Evangelho, não como um ser de direitos, mas como alguém que serve. Porque a partir do momento que eu entrego, e eu achei muito interessante a fala do pastor Jacques aqui na entrega dos dízimos, né? Porque alguns pastores dizem que a gente às vezes precisa fazer 2 batismos, né? A gente tem que batizar o irmão, depois o bolso dele. Porque ele acha que o Espírito é do Senhor, mas todas as coisas são dele. E não são. Não existe nada mais, não é concebível por um cristão que entendeu a força e o governo do Evangelho dizer que alguma coisa é sua. Mas nós temos dificuldades. Eu acho que muito poucos cristãos, quando chega dia 30 ou dia 5, quando recebe seu salário, param para orar e falam, Senhor, me ajuda a decidir o que é que eu faço com esse dinheiro, Senhor. Eu acho que tem poucos cristãos que olham para o seu carro e falam, Senhor, o que eu estou fazendo, esse carro aqui? O que é meu? O que o Senhor quer que faça? Essa dimensão de servidão, e Paulo vai contando nessa carta vários fatos que falam sobre esse sofrimento dele por causa desse progresso que ele espera do Evangelho. O desejo, ele conta as histórias de como ele sofreu, e ele diz para aquele povo, não importa o que aconteça, não importa as pressões sociais, econômicas, físicas, emocionais que vocês passem, exerçam a sua cidadania de forma digna do Evangelho de Cristo. Quando a gente fala nessa discussão das cidades e das oportunidades, eu preciso pensar a respeito dos problemas que acontecem, das coisas que estão acontecendo em volta da igreja, e pensar, o que eu posso fazer? Nós tivemos muito perto de vocês aqui uma situação bastante contundente para nós. 2008, vocês sabem que tivemos, e vocês foram atingidos aqui com aquela enchente grande, né? Naquela época eu pastoreava a Igreja Batista de Jardim Eldorado, uma igreja pequena, com poucos recursos, o CAD já existia, mas falo isso com muita tranquilidade, porque aquilo que eu vou falar vocês vivenciaram aqui. Nós tínhamos uma experiência de cuidar das pessoas que sofriam enchentes lá no Frei Damião. Porque lá, essas coisas da bondade de Deus, né? Todo o município, toda aquela região de Palhoça fica debaixo d'água. Nós não sabíamos que o CAD e a escola era o único lugar alto que não pega enchente. Então, quando tudo ficava cheio, nós já chegamos a hospedar 700 pessoas por uma semana no CAD, na escola e, e fazendo alimentação, na época na creche, né? E a Defesa Civil não tinha comida. As igrejas mandaram.
Nós vivemos aquilo em 2006, 2007. Quando chegou as enchentes de 2008, nós falamos, meu Deus do céu, como é que a gente pode ajudar? Tinha algumas igrejas que tinham nos ajudado naquela... Porque o Freio da Manhã é pequeno. Mas eu falei, vamos juntar o pouco que a gente tem e vamos tentar ajudar algum lugar. Aí nós pegamos logo que as chuvas melhoraram um pouquinho, a gente conseguiu ter um acesso, chegamos em Itajaí. Chegamos em Itajaí, trouxemos alguns mantimentos e roupas ali para a comunidade. A minha família mora em Itajaí, mas Itajaí estava bem suprida. Blumenau estava bem suprido. Aí nós paramos para orar e falamos, Senhor, onde é que o Senhor pode nos levar que seja um lugar que tenha dificuldade? Que as coisas não estejam chegando. Aí nós viemos para Ilhota. Aí nós chegamos em Ilhota e chegamos ali, chegou uma outra organização chamada Visão Mundial, que estava tentando entender o que estava acontecendo. Nós estávamos ali, começamos a articular com a comunidade. Nós criamos um programa ali, que é uma experiência que a gente tinha, um grupo de trabalho chamado Aliança por Ilhota. Nós, em 4 meses de atendimento ali em Ilhota, nós tivemos mais de 1.200 voluntários trabalhando no município de Ilhota e trabalhando no Baú. Nos resgates de pessoas. Nós tivemos, em 4 meses de mobilização das igrejas, à época, nós fizemos um investimento na cidade de quase R$1,5 milhão de reais. Nós, com apoio de muitas igrejas, das diversas denominações, nós construímos uma estrada de 3 quilômetros para chegar no Morro do Baú, quem conhece lá o Morro do Baú. Nós puxamos uma linha de água para que as pessoas pudessem se estabelecer de novo naquela região. Construímos 2 creches, reformamos uma escola, mandamos para Ilhota, por 2 anos, todo o material escolar para 1.500 crianças. Naquele tempo, aquela operação que teve ali em Ilhota, de helicópteros, e nós conseguimos uma parceria com uma agência cristã suíça, que eles trabalham com pilotos, Asa de Socorro, que alguns conhecem aqui, eles não trabalham com helicópteros, mas eles têm uma experiência bastante grande. Eles mandaram a equipe de Asas de Socorro para cá, para operar junto com o pessoal de helicópteros. Nós tivemos mais helicópteros trabalhando no município, na região do Baú, do que na Guerra das Malvinas. Nós temos os documentos disso. O homem que coordenou toda a busca de corpos e de pessoas na região do Baú é um homem de Deus, cristão, comandante do grupamento de cães de Chapecó. O piloto que chegou a primeira vez na região do Baú é um irmão da nossa igreja. Um dia eu estava lá e uma pessoa assim, pastor, tem um louco posando de lado, no lado da prefeitura. Aí eu cheguei lá, era o Jonas. Ele andou naquele Morro do Baú porque não existe mapa de navegação na região. Aqueles fios de alta... Ele andava naquele tempo que vocês sabem, nublado, de helicóptero resgatando gente. Aquele homem salvou centenas de pessoas ali. O nosso grupo andava naquela região do Baú, às vezes 7 horas com caixa de leite para levar para as pessoas que estavam no Morro do Baú, que ficaram lá isoladas 40 dias. Vocês sabem disso, dessa história. Que tipo de gente? E era uma igreja de 17 pessoas. Precisa de um pouco de boa vontade, um pouco de intrepidez, de entendimento da graça do Senhor e falar, Senhor, como a gente cantou, eis-me aqui. O que o Senhor quer que a gente faça? Porque se a gente se dispor a fazer, Deus faz as demais coisas. Hoje tem uma pequena congregação lá em Ilhota, e eu pastoreio lá. Mas com essa compreensão de que eu devo exercer a cidadania como servo do Senhor, disposto a pagar o preço, disposto ao sacrifício, disposto a muitas vezes não comer. Eu fiz uma piadinha com o pastor Jacques, né, e isso a gente sempre fala, né, que hoje eu coordenei vários grupos de socorro e emergência, fomos para o Rio de Janeiro, em Teresópolis, com um grupo de socorro daqui para lá,
para treinar o grupo de socorro da Igreja Batista de Vila Valqueire, para eles trabalharem em socorros na região. Nós levamos um grupo de pedreiros. Eles construíram 2 casas debaixo de chuva em uma semana, de 32 metros. Construído do jeito que a gente fala é casa de abrigo. É levantar as paredes, botar telhado, porta, janela, não tem reboco, faz o contrapiso, mas a pessoa pode entrar dentro. Chovia muito, eles colocaram uma lona de plástico por cima e continuaram trabalhando embaixo. Gente que sabe que tem um compromisso, uma paixão por pessoas. E não mede esforço para dar aquilo que é seu, do seu tempo, dos seus dons, das suas habilidades, para exercer essa cidadania como servo, entendendo esse evangelho de Cristo. Eu, por muito tempo, e tem sido uma preocupação minha, que não sei se você tem percebido isso, mas talvez nos próximos anos, talvez na nossa geração ainda, vai ser a primeira vez, nos últimos 1.700 anos aí, que as grandes potências do mundo não serão cristãs. As próximas potências do mundo, porque o presidente dos Estados Unidos, ele fala muito, mas o dinheiro está na China. O conhecimento está na Índia. Ele canta de galo, mas quem bota ovo são os outros. E onde tem o dinheiro, tem o poder. Nós vamos ver, talvez na nossa geração, a primeira vez que nós vamos ter governos mundiais que não são cristãos, ou que não vêm de uma raiz cristã. E nós não sabemos como é que eles vão dizer como o mundo deve ser. E isso tem sido uma coisa que no campo missionário, os missionários têm se preocupado muito, o avanço desse movimento muçulmano. A Europa hoje não é mais cristã, a Europa é muçulmana. As igrejas estão fechando, e a minha preocupação é que todo mundo diz que o Brasil está sempre 20 anos atrás do que acontece nos países de primeiro mundo. Esse movimento de crescimento da igreja, sem fundamentação bíblica, vai matar o evangelho no nosso país. A nossa igreja brasileira não tem maturidade para resistir às pressões. Já temos visto algumas diminuições de algumas igrejas. Quem é que vai resistir? Como o texto da palavra fiz, será que quando Jesus voltar haverá fé? Que tipo de gente vai falar com a cidade, vai ser essa influência na cidade? Vai exercer a sua cidadania, manter essas características? O que me dá esperança é que as notícias que a gente tem da China, por exemplo, que a China passou por alguns momentos do Evangelho. Chegou o Evangelho muito difícil, alguns irmãos começaram a ir para lá, entenderam que era importante chegar lá com o Evangelho, a igreja na China começou a crescer, e o governo falou, olha, é o seguinte, esse pessoal está crescendo, e eles crescem como? Eles têm reuniões. O jeito deles crescer é fazer culto. Então vamos proibir o culto na China. Aí restringiram o culto para os estrangeiros, e todos os chineses convertidos, eles distribuíram, mandaram embora, mandaram para outras cidades. Então alguns cristãos chineses foram mandados para o campo. Só que é muito curioso que uma igreja que ela cresce debaixo de pressão, que as pessoas descobrem a liberdade de Jesus Cristo debaixo da escravidão, essas pessoas começaram a chegar nas cidades onde eles estavam e começaram a trabalhar. E começaram a trabalhar, e o trabalho deles começou a ser um bom trabalho. Com toda a oposição, eles começaram a se relacionar com pessoas. E nessa dispersão que aconteceu na China, essas pessoas nos lugares que foram levados para morrer, eles acabaram evangelizando. Hoje a China, não temos os números previstos, exatos, mas tem mais de 100 milhões de cristãos. A China é gigante. Mas debaixo de pressão,
eles já são maiores do que o Brasil. Algumas pessoas da área de missões dizem que a China vai ser o próximo movimento missionário para o mundo todo. Aqueles que nasceram debaixo de muita luta vão ajudar a sustentar o evangelho no mundo todo. É esse tipo de gente que é capaz de reproduzir, que entende o discipulado, que entende o que é viver uma vida digna de dentro de Cristo, que não adianta, não dá para matar esse tipo de gente. Você tenta matar ele, mas parece que ele é o Highlander, né? Ele ressurge das cinzas. Quando você pensa que acabou com ele está com uma ideia nova. Quando acabou o dinheiro, Deus provê de outro jeito. Quando você pensa que ele está doente, ele está evangelizando no hospital. Você prende e ele converte gente dentro da prisão. Não dá para matar esse tipo de gente. Não dá para matar. Você não consegue segurar, não tem jaula que segura esse tipo de gente que entende o poder de viver uma vida cristã de uma forma digna do evangelho. E que tudo que ele tem, tudo que ele faz, tudo que ele pensa, é para o serviço do reino. Eu acho que nós precisamos falar sobre isso, falar mais sobre esse tipo de gente na igreja. Esse texto de Filipenses ele vai nos surpreendendo mais, porque no capítulo 2, versículo 2, ele vai dizendo o seguinte, versículo 1. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação em amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor e um só Espírito. Um tipo de gente que sobrevive na cidade é um tipo de gente que aprende a andar em unidade. Às vezes eu fico com o meu coração um pouco angustiado com essa igreja imatura, cheia de picuinha. Ai, porque o pastor não me cumprimentou hoje? Porque fulano não me convidou para o aniversário dele? Ah, gente, por favor, né? Pouquinho de maturidade ajuda. Gente que aprende a gastar todos os esforços possíveis para viver essa unidade. Paulo faz esse apelo, olha, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Aprendam a viver em união nas diferenças, porque nós somos um só corpo, onde nós temos orelha, temos pé, temos olho, temos dedão, mas é assim. Agora ninguém arranca o pé. Você olha para o pé assim e fala, mas que pé feio, não quero mais. Você não arranca o pé. Só a igreja arranca o pé. A igreja corta a orelha. A igreja corta a boca. Mas isso é irracional. Isso é uma doença. Isso é falta de uma compreensão desse evangelho de Cristo, de um tipo de gente que é necessário para a nossa geração. Nós somos escândalo para as pessoas lá fora, gente. As pessoas olham assim, ser crente é isso aí, estou fora. Se eles se tratam assim, são amigos, imagina os inimigos. Um tipo de gente que dispensa generosidade. Filipenses 2:3. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. Um tipo de gente que aprende a pensar no outro. Que vive um estilo de vida de cuidar do outro. Que antes de pensar nas suas necessidades, pensa no bem do outro. Qual foi a última vez de verdade que você parou para pensar na necessidade de alguém? Você não precisa ser o bobalhão que dá tudo para todo mundo. Porque quando nós olhamos lá, Atos, eles compartilhavam e dividiam à medida que era necessário. Mas à medida que era necessário, existia a provisão. Qual foi a última vez que você pensou para além do seu próprio umbigo? Eu tive uma situação
muito constrangedora, mas eu precisei passar por isso. Eu e a Marizé passamos uma situação muito difícil na vida, questão financeira. E eu sempre fui, por uma boa parte da minha vida, eu achei que eu dava conta da minha vida. Eu trabalhei muitos anos na área de produtos químicos, trabalhei na área de desenvolvimento de produtos, mas tem aquela hora que a gente quebra. Tem aquela hora que a gente fale. E um dia eu estava em casa e Deus sabia das nossas necessidades, daqui a pouco para um carro. Para um carro, e um irmão da nossa igreja, um japonês. Ele fala muito pouco, mas quando ele abre a boca, ele é muito sábio. Tutomo, fala o nome dele para honrá-lo. E eu estava em casa, aí o Tutomo bateu na porta, a esposa dele, Ruth, ficou no carro. Daqui a pouco o Tutomo veio com uma cesta básica, assim, bonita, e colocou em cima da nossa mesa, me deu um abraço e saiu. Eu descobri com aquilo que eu precisava quebrar, para quebrar minha arrogância, e saber que na minha necessidade Deus ia trazer gente para me suprir. Aquele homem, no momento difícil da vida, me deu uma sinalização do reino que eu nunca mais esqueci. Ele não me perguntou o que eu precisava, ele simplesmente entrou e, bem do jeito dele, não falou nada, colocou uma cesta de alimento em cima da mesa, eu me lembro como se fosse hoje, me deu um abraço e foi embora. Eu não sei de onde Deus falou com ele, mas com certeza Deus falou com ele. E Deus sabia que eu precisava disso. E eu nunca mais esqueci dessa lição. Às vezes Deus nos permite passar por algumas coisas para que a gente aprenda. Uma coisa que eu aprendi com o meu pastor é que a palavra, muitas vezes nós encontramos na Bíblia a palavra o homem aprovado. O homem aprovado, me ajuda aqui a pensar, o que é um homem aprovado? É alguém que passou na prova. Então, mas para passar na prova, você já fez vestibular? Muitas vezes a gente repete. Um homem aprovado é um homem que passou na prova. E eu, Roberto, muitas vezes fui reprovado. Em algumas áreas eu ainda estou pedindo a Deus que me ajude a chegar lá. Mas esse tipo de gente que faz a diferença na sociedade, uma pessoa que tem uma generosidade, que pensa naquele que não tem condições, uma pessoa que de fato vive a humildade. Nada faça por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Eu não sei, me perdoe, eu estou colocando uma coisa da minha experiência. Aqui talvez seja diferente, isso é só lá em Florianópolis. Crente, o tipo de gente arrogante. O mundo, os pecadores. Falamos com as pessoas assim, de cima para baixo. Humildade. Uma característica fundamental para todo cristão que quer fazer diferença na sua cidade. Baixa um pouquinho a bola. Lembra que você é apenas escravo. Hoje nós vivemos uma geração de pessoas que se acham de fato melhores do que os outros. E aí eu falo do meu time, né? Tem pastor que acha que é o rei da cocada preta. Ele acha de fato que ele é o bambambam. Bam, bam. Tem pastor que adora um tapinha nas costas, né? Nossa, pastor, o senhor é maravilhoso. Eu lembro do meu pastor, e eu sempre referencio aos homens que têm me ensinado nesses anos. Pastor Edson, ele diz assim: receba todos os elogios que você quiser, mas não acredite neles. Porque o dia que você começar a acreditar que você é bom, você está com um grande problema. Receba os elogios. Seja gentil. Mas não acredite neles. Porque o dia que você começar a acreditar que você é bom, é o fim do seu ministério. Então isso serve para os pastores, mas serve para os membros da igreja também. Filipenses 2, 3, 4, e aqui eu já falei um pouco disso, né? Versículo 3, 4. Importem-se
versículo 4 diz: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Uau! Agora, o mais pesado é que nesse texto, depois de dizer isso tudo, ele estabelece um padrão. E aí o padrão a gente não resiste. Versículo 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que lhe devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Então, querido, não é uma sugestão. Isso aqui não é uma ideia. Não é o tipo da coisa que você vai para casa assim: eu vou pensar nisso que o pastor falou na Bíblia. Isso aqui não é uma sugestão. Para o cristão, isso é um estilo de vida, e ele junta isso com o patamar de Jesus. Se ele foi, sendo Deus, não tomou como usurpação ser Deus, mas se tornou-se servo, então eu e você precisamos pensar a respeito dos nossos direitos. Tornando-se semelhante aos homens, versículo 7 ainda, e versículo 8, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo. O padrão de humilhação é Cristo, que sendo homem, se deixou ser chicoteado, humilhado, escarneceram dele. Mas ele tinha um propósito maior. E ele sabia que a glória dele não vinha do homem. E o texto continua: e a si mesmo foi obediente até a morte e morte de cruz. 3 marcas que nós podemos ter outras, mas que afirmam tudo aquilo que Paulo está dizendo antes. Se você quer ser como Jesus, quer fazer diferença na sua sociedade, aprenda a ser servo. Aprenda a humilhar-se. E aprenda a obedecer. E se for o caso, até a morte. E se for o caso, até a morte. Por isso Deus exaltou a mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória dele. As pessoas não resistem a um homem ou uma mulher com espírito de servo, humilde e obediente. A palavra diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que o Senhor, que Cristo é o Senhor. Eu não sei como é que é para você, queridos, mas esse texto tem sido para mim um desafio enorme. E eu lembrei uma frase, coloquei aqui para lembrar vocês também, de um homem, um pastor falecido, Robson Cavalcante, um bispo anglicano, e ele disse alguns anos atrás: a missão da igreja é manifestar aqui e agora a maior densidade possível do reino de Deus, do reino de Deus, que vai se consumar aqui e além. A função da igreja é mostrar a maior densidade, consistência, presença possível do reino de Deus, aqui e além, até que tudo se consuma. Eu creio que isso é parte da vocação dessa igreja. Vocês estão completando 16 anos. E se Jesus não voltar, que vocês completem mais 16. Mas que quando ele voltar, vocês sejam este tipo de pessoa que manifesta essa unidade, essa generosidade, essa humildade, essa dimensão de se importar com uns com os outros, e que essa igreja mostre a maior densidade possível do Evangelho no lugar onde vocês estiverem. Seja aqui nesse espaço,
seja em qualquer trabalho, seja em alguma ação que vocês desenvolverem, que vocês possam demonstrar a maior densidade possível do reino de Deus, proclamando e dizendo: temos um novo rei. Queria convidar você a baixar sua cabeça, queria convidar o pastor Jacques para estar aqui. Queria pedir que o pastor Jacques orasse. Eu queria orar primeiro. Orar por vocês, depois a gente orar junto. Amado Deus, eu sou muito grato por esse tempo com os nossos irmãos. Sou muito grato pela vida do pastor Jacques, da sua esposa, da sua família. Sou grato por ver essa igreja, amado Deus, crescendo. Me lembro da vez que eu tive aqui antes. Como é bom ver esse povo reunido. Como é bom ver a alegria deles. E, amado Senhor, que a celebração desses 16 anos seja uma grande inspiração para eles mostrarem o impacto do Evangelho na história dessa cidade. E que eles possam ser conhecidos e reconhecidos por aquilo que o Senhor fez nele. Que eles sejam reconhecidos como servos do Senhor. Que a humildade seja uma característica deles. E que a obediência à Tua palavra os guie em todo lugar que eles devem ir. Eu te agradeço por esse tempo, amado Deus, crendo que Teu Espírito Santo está no nosso meio. E que o Senhor individualmente, pessoalmente, nos ensine e fale qual porção da palavra que o Senhor tem separado para cada um de nós. O Senhor é um Deus de propósito. Então eu creio que o Senhor nos trouxe aqui porque o Senhor tem expectativas de falar ao nosso coração. E o Senhor espera que nós sejamos hábeis a ouvir aquilo que o Espírito quer dizer. Crendo que isso está acontecendo, eu quero te agradecer em nome de Jesus.